Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a um Também na Atividade. Finalmente, consegui um tempo para poder gravar um vídeo mais assim, sem muita pressão de um tema que eu tenha que dedicar para dar uma estudada um pouco antes, para poder falar um pouquinho, né? Postar um pouquinho aqui, desabafar um bocado. Como eu disse, semana eu estava na correria, né? É até curioso, né? As coincidências da vida, mas assim, essa semana eu estava ajudando meu pai a furar uma cisterna. Que uma das outras funções que eu não falei em outros vídeos foi essa questão, né? Que além de eu trabalhar como psicólogo clínico, eu trabalho também numa outra com meu pai. Então, e aí, a gente tava, e essa semana eu fui ajudar ele furar essa cisterna, então a gente estava cavando o poço. E assim, e é curioso, né? Como é que a gente, quando tá cavando o poço, né? Como vocês viram nos últimos vídeos, como eu tava com a parecida mais cansada e coisa e tal, mas enfim, continuando aí com, mas não desistir do projeto aí de falar sobre as leis do município, então a gente precisa dar continuidade à lei orgânica. Mas a coincidência, né, é o fundo do poço, essa expressão, que é a situação que a gente se encontra, né, nessa situação, tanto no mundo, né, com a pandemia como um todo, mas o Brasil, em especial, que está aí nessa situação, né, hoje, né, estamos me batendo recorde de 3 mil mortos por dia, Minas Gerais, com essa onda roxa, e Nova Serrana, né, dentro do possível, tentando flexibilizar, mas tenho sendo obrigado pelo Estado a reconhecer a onda roxa. E assim, e aí a gente, quando a gente depara com essa questão do fundo do poço, parece que a gente vai cavando e a gente fica com ansiedade, no meu caso lá de ver água, e a gente vê uma luz no fim do túnel, e parece que não tem, né? Parece que a gente está numa situação assim bem delicada e difícil. E é curioso, né? Porque, tipo assim, a gente não pode olhar essa situação que a gente está no poço sem olhar o que a gente cavou lá em cima. Lá em cima era aberto, o que a gente cavou para chegar aqui embaixo. E tá aqui no fundo desse poço, caçando uma luz, né, no fim do túnel. E, e que a gente deixou chegar nessa condição, né? Então, assim, tem um canal que eu também estou acompanhando ultimamente, que é da Gabriela Priori, e um dos vídeos recentes dela, ela falou sobre a questão, assim, do desinteresse da população brasileira com relação à política. E, assim, é isso que a gente precisa parar para analisar também, né? É uma coisa que eu sempre falo, tudo é política. Mesmo não gostando, mesmo não agindo, né? Então, tudo que a gente está vivendo hoje são consequências de escolhas não refletidas há bastante tempo, né? Convenhamos, né? Porque, assim, é toda uma bola de neve que vem gerando e afetando diretamente o país, né? Desde a questão da eleição de 2014, 2014, desde que a Dilma foi reeleita, e assim, né, depois virou aquele todo processo todo de criar uma endemonização em cima do PT, que não é um país, não é um partido assim, sem erros, não, tem lá seus políticos corruptos sim, como muitos partidos brasileiros, mas não é o pior, né, mas criou esse demônio, e aí assim foi levando essa cascata, efeito em cascata, até a gente chegar nesse inferno que a gente está agora. Né? E aí a gente vai tropicando sobre tropicando. Primeiro, que a Dilma estava ruim, mentiu, fez, sim, muita coisa errada, mas tirar ela do poder não havia justificativa em si, né? Mas, enfim, houve todo um jogo midiático aí para isso. Depois veio a Lava Jato, onde impediu o Lula de ser ministro, de talvez tentar negociar e fazer a Dilma terminar o mandato dela. E aí depois veio o Temer, e aí o Temer, como ele tem um tempo curto ali, ele faz de tudo para poder acelerar algumas reformas para o bem da elite brasileira, a verdade é essa. Quando a gente vai olhar a reforma trabalhista não trouxe emprego, a gente está numa situação de calamidade. E depois vem a pior dos cenários, que é a eleição do Bolsonaro, que aí a coisa fica realmente assim, inesgotável, porque assim, a gente fica sem um respaldo, né, de um representante. E aí o cara também se torna exemplo para um bando de gente que não entende de política, que não gosta de política,
ou se gosta, só quer aproveitar dela, não entende a questão da política enquanto um bem coletivo, uma coisa que o Bolsonaro também não entende. E, e agora a gente está vivendo essa situação, né, de individualismo, de que cada um por si, né, e aí de repente vem essa pandemia, e agrava ainda mais a circunstância, mas também fica escancarado a questão da desigualdade social no país, né, que é absurda. Então, assim, esse fundo do poço, né, a gente tem que às vezes parar e pensar que esse poço só existe hoje porque ele foi cavado, né? E e se a gente for estudar a história como um todo do país brasileiro, a gente sempre foi um país, assim, submisso aos poderes, né? O povo nativo daqui mesmo foi submisso aos portugueses, que depois os nativos, mais os escravos, mais a população portuguesa que estava aqui, foram, né, submissos ao poder de Portugal, que depois veio o Império. Enfim, esse país sempre foi, e a gente precisa acordar para essa realidade. Chega, sabe? E aí, às vezes, a gente fica nessa questão de falar que política não presta, que política é isso, que política é aquilo. Eu não culpo a população por causa disso, porque eu sei que também é um projeto político que eles têm, de falar assim, vamos emburrecer a população, porque assim a gente mantém aqui no nosso púlpitozinho, tranquilinho, fazendo as metas que a gente faz. E é isso que a gente tem visto, infelizmente. Só que, infelizmente, a gente também não adianta a gente desdenhar e falar que não presta, que tem que. É um sistema falha, a democracia, mas é o melhor que a gente tem até aqui. Então a gente tem que melhorar ela de alguma forma. E uma forma de melhorar ela é a gente tomar consciência, né, dos atos que a gente faz enquanto política. Né? Quando a gente vê uma coisa errada e não se posiciona, né, quando a gente vê um assédio a uma mulher e ali a gente não se posiciona, recentemente a gente teve na roda plural o tema, a rede de enfrentamento à mulher, assim, pequenos assédios a gente vai deixando. Um lixo que a gente joga na rua, um gato que a gente faz na internet, uma prova que a gente cola, isso tudo é traço, é tudo parte dessa mesma bola de neve. Uma consciência em que eu não me responsabilizo, eu não tenho responsabilidade. Eu vou ter responsabilidade depois, 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 depois. E aí esse depois, uma hora chega. E quando chega, a gente começa a reclamar. Então, assim, eu sei que fiz uma miscelagem, mas enfim, igual eu falei, eu sou lunático mesmo, eu pensei muita coisa ao mesmo tempo. Essa semana mesmo eu fiquei bastante angustiado de não poder chegar aqui e verbalizar muita coisa aqui que foi acontecendo nesses últimos dias. Em especial aqui em Nova Serrana, em que até a Câmara dos Vereadores fechou, né, devido à pandemia. Semana que vem eles não vão nem abrir, porque teve casos de Covid lá dentro. Então, assim, e aí a gente vê algumas lojas meio que infringindo, ou estabelecimentos de estética infringindo as questões das normas da onda roxa. Então, assim, é muita coisa que vai nos drenando nossa energia, e às vezes eu tenho que parar aqui e falar assim, não, esse é o limite do poço, e aqui é onde eu posso ignorar, evitar, sair. Eu acho que, por um lado, apesar do cansaço físico de estar lá furando essa cisterna, pelo menos eu me tirei um pouco a cabeça dessas preocupações, dessas coisas que às vezes eu acompanho. Mas eu acompanho o mínimo para saber o que está acontecendo. Porque nunca fui de aceitar alienação, né? De forma assim, que eu fazer de conta que não está acontecendo. Está acontecendo, coisas gravíssimas, é sério, estamos numa situação, no pior momento que esse país, né, já viu, ao menos assim, na minha vida, vamos pôr assim, desde o século 2090, sei lá, desde a redemocratização, vamos pôr assim, esse é o pior momento que o país está vivendo. E tudo que a gente precisava era de empatia com o próximo, de aprender a lidar, e nisso a gente pode contar. Porque esse binarismo dividiu o país. Então, assim, hoje é só, acho que amanhã eu devo gravar um outro vídeo aqui também nesse quadro, né, junto do outro, mas hoje é isso, sabe? O fundo do poço tá difícil,
Mas existe uma luz no fim do túnel. Só que às vezes a gente vai ter que aprender a lidar com essa escuridão. Então, vamos buscar aí ouvir uma boa música, ler um bom livro, esquecer um pouco das notícias. Se cuidar, mas se cuidar, tá? Se for sair, use máscaras, não se esqueça que a gente está numa pandemia, tá? Mas às vezes é bom se desligar de tudo que está acontecendo, porque tá difícil. Então é isso, se gostou do vídeo, dê seu like ou dislike, se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Como eu não tenho dia nem hora certa para lançar os vídeos. E é isso. Se cuidem, fiquem bem. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê e Ubuntu.